Pode colocar. Pronto, agora pode ir nos slides. Nessa tela aqui, a apresentação de slides, né? É, aqui, ó. Mas, Vai lá em cima. onde? Aqui na setinha, ó. Nessa. Não. Nessa setinha. Pra baixo. Amor, olha aqui. Tira esse mouse aí. Aqui. Vai lá na frente. Aí. Agora vai aqui. Não, é aqui mesmo. Aqui. Nossa, como tu olhou pra lá pra cá? Aqui. Na tacinha. Como tá? Agora eu preciso ver aqui quem tá online. Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui para o segundo dia aí do meu evento, Mapa do Licitante. Tenho certeza que você vai conseguir aprender o máximo possível aí para poder alavancar o seu negócio na licitação, para poder iniciar nesse mercado tão promissor, né, que vem aumentando, né, conforme vai passando os anos, porque muitos órgãos públicos necessitam licitar tudo de tudo, né? Então, assim, é um negócio muito em constante crescimento aí, tá? Então, por isso que vale muito assistir aqui comigo e espero que vocês aprendam o máximo possível. Amor, olha aqui pra mim pra ver se tá certo Aqui tá bom? Tá bom? Então tá. Mais alguns minutinhos iniciaremos aí a nossa live. Não tá torta essa TV? Não? Quem está lá no meu Telegram já pegou o material de hoje, né? Quem não está ainda no grupo do Telegram, solicite o link, tá? No meu direct aqui no meu Instagram, que eu vou enviar o link do grupo para você, tá? Hoje iremos falar sobre as principais fases de uma licitação, né? Eu vejo que muitas pessoas, assim, entram em contato comigo falando assim, ah, Mari, eu ganhei uma licitação, mas daí eu vi que o meu concorrente tá contra a decisão do pregoeiro e aí eu não sei o que eu faço, o próximo passo, tal. É aqui que você vai aprender. É hoje que você vai aprender sobre essas fases, qual que é o próximo passo de cada fase, tá bom?
Sejam todos muito bem-vindos. Em um minutinho vou iniciar aqui a live. Se você ama Natal, fica aí. Vamos te ensinar a fazer 3 bebidas deliciosas, práticas e com a cara natalina. Tudo com Dolce Gusto. Clique no Saiba. Deixa eu só ligar aqui. Galera, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo dia do mapa do licitante. Amanhã tem mais, quinta-feira tem mais. Então, vocês não podem perder aqui a minha live ao vivo, que está sendo transmitida aqui pelo meu Instagram, né? Vamos lá. Hoje vamos falar, né, sobre as principais fases de uma licitação, tá? Como eu falei para vocês, muita gente participa de uma licitação, tem o básico, né, que a gente passou ontem, os primeiros passos de um licitante, né, que é procurar o edital, que é ler o edital, ver as partes importantes do edital, separar algumas documentações, né, ver os detalhes de um edital, por exemplo, os prazos, né? Então, ontem a gente viu esses primeiros passos, né? A captação do edital, como que a gente vai, né, entrar em contato com o órgão público para solicitar o edital, né? Como que a gente procura o edital, né? Que eu citei 2 tipos, gerenciador e também você procurar nas plataformas. Falamos também aí sobre as plataformas, tá? Boa noite, Carol. Boa noite, Roberto. Vamos lá. O que são as fases de uma licitação? São procedimentos para realizar a licitação como licitante ou consultor. Quando você vê um edital para participar, né, vê uma licitação para participar, você precisa saber qual que é o passo a passo para poder ganhar aquela licitação, né? Então, esse passo a passo são as fases da licitação, tá? E aí a gente vai falar aí sobre as fases legais e procedimentais. Por que legais? Legais porque é o que consta na lei, né? Por exemplo, fase de classificação, fase de lances, fase de habilitação, fase de aceitação, fase de recurso, fase de contrarrazão, enfim. Essas são as fases legais. Mas existem as fases procedimentais para gente que é licitante ou consultor, né? Por exemplo, fase do credenciamento, que é do cadastro, né? Em que momento que eu preciso fazer o cadastro? Fase da leitura do edital, da interpretação do edital, a fase de cadastramento da proposta no sistema. Em que momento que eu tenho que cadastrar a proposta no sistema, né? Então, tudo isso a gente vai aprender detalhadamente hoje, tá bom? Então, vamos lá, começando aí com a fase do credenciamento, né? Credenciamento nas plataformas, como fazer, como atualizar, né? O credenciamento é o tipo SICAF. O SICAF, ele precisa precisa cadastrar dentro daquela plataforma para mim poder participar do Comprasnet, que é o CIASG, né? O CIASG é uma plataforma de participação do Comprasnet, certo? O SICAF é o credenciamento, você está credenciando a sua empresa para poder participar das licitações daquela plataforma, tudo bem? Então, assim, é o mesmo que você dizer que a sua empresa está apta, que a sua empresa tem toda a documentação para poder se credenciar dentro daquela plataforma e aí, então, realizar a sua participação, tá bom? Então, esse é o credenciamento, tá bom? E aí, tem muita gente que fala assim, eu já credenciei lá no SICAF, não precisa atualizar. Precisa sim, tá? Precisa
estar em constante atualização. Por quê? Porque às vezes você ganha uma licitação e aí o órgão público ele consulta o seu SICAF e o seu SICAF está todo bagunçado, está todo vencido. Você vai receber? Não. Por que não? Porque o seu SICAF está desatualizado, tá? Então, uma dica aí para você. Se você ganhou a licitação, seu SICAF está desatualizado, amanhã você já providencia a atualização desse SICAF, tá? Para não travar o seu pagamento, tá bom? Muitos órgãos públicos consultam o SICAF, tá? Da empresa antes de pagar, antes de emitir a nota de empenho, né? Antes de solicitar o serviço, né? Então, tudo depende do SICAF. Tudo bom? Tudo bem? E assim, eu digo que alguns órgãos, por quê? Porque tem outros, por exemplo, o Sistema S, né? Tem outras estatais que não dependem do SICAF. Eles têm o regulamento próprio, uma plataforma própria, que por aquela plataforma que eles providenciam lá a emissão da nota fiscal, providenciam o pagamento, né? Então, alguns órgãos públicos dependem da atualização do seu SICAF, tá bom? Estou dando exemplo do SICAF porque é o mais famoso, tá bom? E que já aconteceu comigo, né? Várias vezes. Vamos lá. Credenciamento das plataformas, como atualizar, como fazer, tá? Eu dei exemplo do SICAF, mas tem o BLL, tem o BEC, tem o portal de compras públicas, né? O BLL, você faz o cadastro lá e já consegue participar, né? Já o BEC, a gente envia documentação, como eu falei para vocês ontem, é um sistema muito complexo de fazer, mas não é difícil, não é assim, não é impossível, né? É complexo, mas não é impossível, né? É isso que eu quis dizer, tá? E aí, para você se participar da licitação, por exemplo, do BEC, eu tenho que me credenciar dentro da plataforma do BEC, tá? Não tem como eu participar do BEC querendo utilizar o credenciamento da plataforma do SICAF, tá? Então, tem que ser exatamente aquela plataforma que você vai participar, tá bom? Vamos lá, credenciamento versus cadastramento, tá? Credenciamento que eu citei agora é o credenciamento eletrônico, tá? Credenciamento eletrônico, que é para você participar dos pregões eletrônicos, né? Das cotações eletrônicas, compra direta, né? Então, é o credenciamento eletrônico. Quando a gente fala em cadastro, né? Cadastro no sistema também tem. Quando a gente fala, eu vou fazer o cadastro lá no SICAF, eu vou fazer o cadastro lá no sistema do Estado, né? Eu tenho que fazer o cadastro. Na verdade, eu estou credenciando a empresa para poder participar da licitação. Mas também a gente fala de cadastro. Porém, lá no presencial, a gente fala de cadastro, tá? Por exemplo, assim, eu vou participar de uma licitação presencial e aí, às vezes, eu preciso de um cadastro dentro do órgão para poder participar, tá? Na verdade, aquilo eu não vou credenciar a empresa para uma determinada licitação. Estou fazendo um cadastro para poder participar das licitações daquele órgão, tá? E o outro sentido aí do cadastramento, do credenciamento, é quando você tá lá no pregão presencial e aí tem a fase de credenciamento, que é onde a gente apresenta um rol de documentações, contrato social, procuração, documento do sócio, certidão simplificada, declaração de habilitação, enfim, entre outras documentações, depende aí de cada edital, tá bom? Então, assim, o credenciamento tem o eletrônico, o credenciamento tem na fase de credenciamento de uma licitação presencial, tá? Que você está dizendo que a sua empresa está apta, que a sua empresa tem um representante legal lá presente que vai ter
direito à fase de lances e também ter direito a todas as fases da licitação daquele pregão presencial, tá? Então, credenciamento eletrônico, credenciamento presencial. O cadastramento é presencial, tá bom? Cadastramento dentro do órgão público é presencial, tá? Existem algumas modalidades aí que é a tomada de preço, que é obrigado você fazer o cadastro dentro do órgão público para poder participar da licitação, tá? Em até 3 dias úteis antes da abertura da sessão, esse cadastro tem que estar válido, tá? Então, o cadastro presencial é nesse sentido, é por aí, tá bom? Vamos lá. Eletrônico e presencial é o que eu falei para vocês, né? O eletrônico é, por exemplo, o SICAF. O presencial é a própria fase de credenciamento, tá? A própria fase de credenciamento. Vamos supor que a empresa B esqueceu lá o contrato social, né? O documento do sócio e não apresentou. Ele vai ser inabilitado? Não, ele não vai ser inabilitado. Apenas ele não vai conseguir dar lances, ele não vai conseguir dar opiniões ou questionar alguma coisa durante a sessão. É como se ele não existisse dentro da sessão, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, não esqueçam nenhuma documentação dentro do credenciamento também, que é importante, tá? Não vou dizer que não é importante. Ah, mas eu enviei o envelope. Porque no presencial tem como você participar à distância enviando apenas o envelope via correio. Tá, você enviou o envelope, mas não tem um representante lá, né, falando que é procurador ou o próprio representante legal da sua empresa. Então, você só vai participar da licitação, da fase da fase de lances apenas com a sua proposta inicial, tá? Não existe, você não pode, né, dar lances à distância sem ao menos ter uma pessoa dentro da sessão, tá bom? Então, tem licitação que você pode fazer isso. Na verdade, todos você pode enviar apenas a documentação, apenas a proposta final, tá? Nesse caso é a proposta final porque você não pode dar lances, tá bom? Quando você envia somente a documentação, o envelope, os envelopes, né? Você não pode dar lances, tá bom? Então tem que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? E também tem um detalhe, lá no edital fala em questão de prazo, até quantos dias que eles recebem esses envelopes, para poder considerar lá no dia da sessão, tá? Então tem todos esses detalhes, tudo bem? Vamos lá. Qual o objetivo do credenciamento cadastramento? Eu não falei isso ainda. Quando você cadastra uma empresa no órgão público, você está levando todas as documentações, o rol de documentações dentro do órgão público, certo? E aí, ele já tem as documentações, né? Certidões, contrato social, documento dos sócios, enfim, todo aquele rol de documentações ele tem dentro do órgão público. Aí chega, né, no mesmo dia ou na mesma semana, você quer participar da licitação daquele órgão. Tá, tem lá um item do edital que fala que se você tiver o cadastro dentro do órgão público, você não precisa apresentar algumas documentações. Por exemplo, você não precisa apresentar o contrato social, né? Às vezes você não precisa apresentar as certidões, né? Então, existe essa possibilidade, tá bom? Outra possibilidade, no eletrônico, vamos para o eletrônico, né? Quando você participa da licitação, por exemplo, do Comprasnet, que é o que mais pessoal participa, né? Quando você participa do Comprasnet, existe o credenciamento no SICAF. Lá dentro do SICAF, ele já tem toda a documentação. O órgão público tem acesso? Tem acesso, tá? Então, assim, se você não quiser apresentar contrato social, documento dos sócios, certidões, né? O balanço, você não precisa apresentar, tá? Mas se você quiser, é melhor,
tá? Se você não quiser, você não precisa. Tipo, eles não vão te desclassificar se o seu documento lá dentro do SICAF estiver tudo ok, tá? Tem que estar ok, tá bom? Tem que estar todos válidos, tá? As certidões têm que estar válidos, tá bom? Então, um detalhe bem importante, tá? Aí lá no edital fala que se você estiver cadastrado no SICAF, né? Na verdade, tem que estar cadastrado no SICAF, né? Se os documentos do SICAF estiverem válidos, né? Você não precisa apresentar algumas documentações. E aí ele cita lá o item do edital que não precisa apresentar as documentações, tá bom? E aí ele complementa, caso houver alguma certidão vencida, algum documento desatualizado, o licitante é obrigado a apresentar no momento da cessão, tá? Então, antes da fase de lances, você já tem que anexar lá dentro do sistema, tá? A minha dica é, nesse caso, acrescenta tudo, tá? Independente se você é cadastrado ou não dentro de uma plataforma, siga o edital, tá? Sempre a minha dica foi essa. Por quê? Porque às vezes você tá lá mexendo com um monte de coisa, né? Porque empresário tem vários assuntos para resolver, né? E aí a licitação às vezes deixa de lado, né? Fala, eu já sei participar mesmo de licitação, vou deixar de lado. Aí alguns dias antes eu vou mexer nela. Mas não é bem assim, tá? Aí o empresário pega e fala assim, eu já cadastrei no SICAF, então eu já vou apresentar somente as documentações que não estão no SICAF. Tudo bem, se o SICAF dele estiver atualizado, ele pode fazer isso. Agora, se o SICAF estiver desatualizado, ele vai ser inabilitado, tá bom? Então, tomem cuidado em relação a isso, tá bom? A minha dica sempre foi, tá com dúvida? Apresenta todas as documentações, tá? Independentemente se você tem o cadastro no SICAF, se você tem o credenciamento em algum órgão público, independente, faz de conta que você não tem nada disso e apresenta toda aquela documentação, o rol de documentações que estão pedindo lá, tá bom? Então tomem cuidado em relação a isso, tá? Vamos lá. Qual o objetivo do credenciamento e cadastramento? É exatamente isso, né? Você não precisar apresentar algumas documentações no dia da licitação e aí você apresentar apenas aquilo que não está dentro do cadastro, tá? O objetivo do credenciamento presencial é você dizer que a sua empresa está apta para participar daquela licitação e que você tem um representante legal para poder dar lances, entrar com recurso, enfim, para participar de todas as fases da licitação. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos para outra parte. Cadastramento da proposta. Fase de cadastramento da proposta, tá? Escolhe os itens e lançamentos da proposta. Em que momento que eu vou lançar a proposta, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta. Cheguei agora. Como cadastro a empresa no SICAF? Bom, o SICAF, ele é gratuito, não é pago, tá? Você cadastra apenas com um certificado digital ou se você tiver o cadastro no gov.br, você consegue entrar pelo CPF e senha, tá? Mas eu sempre entro com o certificado digital do representante, tá? Tem que ser o certificado digital do representante legal, tá? E aí, lá dentro da plataforma SICAF, você tem que colocar os documentos, tá? Certidão por certidão, da forma como eles pedem lá, tá? Então, é só entrar lá no site do Comprasnet, tá? E aí, lá tem a parte do SICAF, tá bom? Mas o primeiro momento é esse. Você precisa de certificado digital ou então, se você é dono da empresa, só você entrar com login e senha do representante legal, tá?
Fase de cadastramento da proposta, escolhe os itens e lançamento da proposta. Lembra que eu falei ontem a respeito do termo de referência, que você tem que escolher os itens, né? Que você tem que olhar os valores e tal. Quando você olha lá o termo de referência, vamos supor que tem 120 itens, né? Ultimamente eu tô participando de muita licitação, assim, de 120 itens, porque como o segmento, ele é muito amplo, então tem vários, né, variedades de serviços, né, para o órgão poder licitar. Então, ultimamente estou participando de 120, 130 itens, de editais que tem essa quantidade de itens. Porém, eu participo em média aí de 100 itens, de 130 itens, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vê lá o edital, mas tem 130 itens e nem todos eu posso fornecer ou eu posso, né, prestar serviço. Mas você pode escolher, tá? Tem edital que permite você escolher os itens para participar. Mari, mas como que eu vou saber se eu posso escolher ou se ele é tudo agrupado? O próprio nome já diz, né? Quando é agrupado, é por grupo. Quando é separado, quando você puder escolher, aí é por item. Então, lá no edital vai estar escrito se é menor preço por item ou menor preço por grupo, né? Se for menor preço por grupo, vocês têm que participar de todos os itens do grupo, tá? Todos os itens do grupo, quando for agrupado. Agora, quando for menor preço por item, você pode escolher os itens para participar, tá bom? Então, você escolhe os itens e lança no sistema, tá? Então, você escolhe alguns itens. Eu não forneço manutenção de fogão, vamos supor, né? É que eu participo de manutenção de utensílios de cozinha, sabe? Liquidificador, que mais? Batedeira, né? Esses produtos, utensílios de cozinha. E aí tem alguns itens que é de fogão. Só que nós, a empresa na qual eu represento, não possui esses profissionais para fazer a manutenção de fogão. Então, eu participo apenas dos itens que a empresa pode fornecer, né? O serviço. Então, aí, nesse caso, eu consigo escolher, tá? Quando eu escolho, eu já cadastro a proposta no sistema. Mas alguns itens vão ficar em branco. Não tem problema, tá? Se é por item, não tem problema. Agora, se for por grupo, você tem que necessariamente participar de todos. Mas meu item tá lá no grupo. Eu não posso escolher só aquele item no grupo? Não, tá? Teve um caso aí de um cliente meu que ele fornece painel de LED. E aí ele falou assim, Mari, eu participo da licitação apenas para fornecer o meu serviço de prestação, né, de fornecimento do painel, né? Só que teve uma licitação do Sistema S que estava tudo agrupado. Tinha maquinista de som, tinha organização de festa, enfim. Tinha muita coisa agrupado, né? Como se fosse uma equipe querendo participar da licitação. Ou uma empresa que tenha toda essa equipe. Só que, para esse segmento, eu acredito que seja bem separado, né? Aí que a gente fez, a gente entrou com impugnação e aí o Sistema S republicou a licitação, tudo separadinho, e a gente conseguiu participar, tá? Mas assim, quando o segmento pede a separação de itens necessariamente, nesse caso, o ideal é você entrar com impugnação para poder arrumar essa licitação, tá? Esse edital, tudo bem? Vamos supor que o órgão público não tinha noção, não tinha aquela informação de que pode agrupar, por exemplo, manutenção de ar-condicionado juntamente com manutenção de extintores, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se ele agrupou esses itens, né? Nem sempre a empresa que fornece manutenção de extintores também fornece manutenção de ar-condicionado. Na verdade, são segmentos totalmente diferentes, né? Nesse caso, especificamente, você tem que entrar com impugnação,
tá? Entra com impugnação, dizendo que talvez isso esteja direcionado, né? Às vezes tem uma empresa, uma, duas empresas, que faz esse tipo de serviço, porém a sua empresa tem a qualificação técnica, só que não consegue participar devido a esses detalhes, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso e entrar com a impugnação, tá bom? Vamos lá. Cadastrar item por item ou um valor global do item ou valor por grupo, itens agrupados, tá? No Comprasnet, eu vejo que muitos itens no por grupo, né, menor valor por grupo, os itens estão separadinhos. Item 1, item 2, item 3, tudo de um grupo só, tá? Tem algumas outras plataformas que vejo que quando é menor preço global, o valor total é que coloca dentro lá na hora de preencher o cadastro da sua proposta, tá? Então, existem esses dois tipos de cadastramento quando é por grupo, tá? Quando é menor preço por grupo, existe a forma de esmiuçar, né? Dividir os itens, né, como está dentro do termo de referência, e tem outras plataformas que pegam apenas o valor global que está lá dentro do termo de referência, o valor total global, tá? Por exemplo, a licitação é de R$100.000, né? Só que está dividido por itens. Quando a plataforma é global, você só coloca R$100.000. Quando ela é tipo Comprasnet, ela é dividida, então você vai lançando item por item daquele grupo. Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá. Verificar antes valor mensal ou anual, porque pode ser passível de desclassificação, tá? É aquele caso que eu falei ontem, não sei se vocês lembram, não sei se as pessoas que estão aqui assistiram, mas assim, existe a possibilidade de você lançar o valor mensal e o valor anual, certo? Quando ele fala menor preço mensal, então você pode lançar o valor mensal. Quando ele fala menor preço anual, você tem que necessariamente colocar o valor o valor anual, tá? Então, assim, se eu trocar, por exemplo, quando está escrito menor preço anual e eu colocar o mensal, eu vou ser desclassificada, porque aquele valor mensal eu teria que dividir em 12 meses. E aí vai dar uma proposta inexequível, que é um valor muito abaixo do mercado, que eu não vou conseguir provar de que realmente eu consigo, né, fornecer aquele produto ou aquele serviço, tá? Então, assim, menor preço mensal é o valor mensal que você coloca ou o valor anual. Você pode colocar o valor anual direto, tá? Agora, quando for o valor anual necessariamente, aí é só o valor anual que você pode colocar, tá? Então, por meio das dúvidas, você coloca o valor anual, tá bom? É para não criar esse conflito, né? Para não criar essa confusão, você já fica na cabeça aí que eu tenho que lançar o valor anual, tudo bem? Vamos lá. Cadastrar, verificar valor mensal. Anexar proposta inicial de preferência. Pode haver solicitação de folders do produto ou ficha técnica, né? No momento lá do cadastramento da sua proposta, pode haver, né? No edital ele pode solicitar, né? Uma proposta que você também tem que apresentar os folders daqueles produtos. Por exemplo, eu participo muito de licitação de extintores, né? Então, assim, às vezes, manutenção, ele não tem essas exigências na proposta. Mas quando é fornecimento de luminária, quando é fornecimento de seta, quando é fornecimento do próprio extintor, né? Das placas indicativas, né? Então, esses produtos é fornecimento. Então, quando é fornecimento, o órgão público pode solicitar os folders para ele analisar se realmente aquele produto que você está fornecendo vai atender às necessidades do órgão público, tá? Então, quando for enviar a proposta, na verdade, você tem que olhar o edital
e verificar o que exige lá no momento do cadastramento da proposta, tá? São documentos que você tem que anexar juntamente com a proposta e não depois, tá? Tem algumas licitações que pedem como documento complementar, e aí você tem que enviar como um documento complementar, tá? Mas não que o edital esteja exigindo esse documento, tá? Porque documento complementar é um documento apenas para confirmar de que aquele documento que você apresentou, de que a proposta que você apresentou está de acordo com a necessidade do órgão público, tudo bem? Então, é por aí, tudo bem? Anexar proposta inicial de preferência, pode haver solicitação de folder do produto ou ficha técnica. A ficha técnica também é a mesma coisa, tá? Lá onde vai constar a descrição do produto, a marca, o fabricante, né? Então, é ali que você vai provar realmente que o seu produto condiz com a especificação do edital, tá? Então, anexar proposta inicial de preferência, né? E outra coisa nessa questão é que você tem que fazer a proposta inicial, tá? Você tem que montar lá a proposta e anexar dentro do sistema, tá bom? Então, você tem que montar a proposta e anexar dentro do sistema, tá? Tem gente que fala, mas a proposta lá é a proposta inicial, o precônio nem vai ver, tá? Mas vai que é só você que tá participando, né? Aí ele já vai considerar a sua proposta inicial, né? Então, assim, isso aí é mais para facilitar, mas que você também tem que colocar a proposta inicial, tá? Às vezes a pessoa fala, não vou colocar não, vou deixar assim. Aí vai lá, o pregoeiro te desclassifica, né? Então, por meio das dúvidas, você coloca lá os anexos da proposta. Se é só a proposta, você só coloca a proposta. Se o edital pede os folders, as fichas técnicas, você coloca todas as fichas técnicas de cada item, tá? Mas eu vou participar de 50 itens. Não interessa. Se são 50 itens diferentes, você tem que apresentar 50 folders, 50 fichas técnicas, ao menos que todos os itens estejam agrupados apenas num arquivo só, né? E aí você apresentar um arquivo só para todos os grupos, para todos os itens daquela licitação, tá? Vamos lá. Anexos da habilitação. No momento lá do cadastramento da proposta, você tem que anexar os documentos de habilitação, tá? Não esqueçam desse detalhe, tá? Porque esse aí é um cumprimento de uma lei, né? Cumprimento de uma lei, que é a 10.024, decreto 10.024 do pregão eletrônico. E aí você obrigatoriamente tem que anexar os documentos de habilitação. Mas quais documentos? Lá no edital tem a parte de habilitação, e aí tem CNPJ, certidão negativa de débitos gerais, certidão negativa federal, da Receita Federal, certidão negativa estadual, né? Prova de inscrição municipal, prova de inscrição estadual. Então, lá no edital vai constar o rol de documentos que você tem que apresentar aqui no momento da fase de cadastramento da proposta, tá? Fase de cadastramento da proposta é uma fase procedimental, tá? Na lei, ela já vai para a fase de classificação, tá bom? Então, assim, mas você tem que saber que para ir para a fase de classificação, tem a fase de cadastramento da proposta, tá bom? Vamos lá. Então, o anexo da habilitação é nesse momento aqui da fase de cadastramento da proposta que você tem que anexar, tá? Fase de classificação. Olha só, fase de classificação. No eletrônico é desclassificado no caso de troca anual e mensal, tá? Então, é aquela questão, né? Se você colocar o valor mensal quando for anual, você é desclassificado. Por que eu sou desclassificado se eu coloquei um valor ali que estava no edital? Porque você colocou o valor mensal, sendo que era anual, né? O seu valor mensal será dividido por 12. Então, assim, o valor será muito irrisório. Então, o pregoeiro vai te desclassificar, não tem jeito.
Ou ele vai te desclassificar aqui na fase da classificação, ou ele vai te desclassificar lá na fase de aceitação, tá bom? Então, a gente vai estudar daqui a pouco a fase de aceitação, fase de negociação, para poder entender mais ou menos como que funciona, tá? Então, a fase de classificação no eletrônico é desclassificado no caso de troca anual e mensal, tá? No presencial também, se você tem que ler muito para poder entender e colocar a proposta correta dentro da licitação, tá? Olha só, o Dr. Roberto falando. Quase perdi uma licitação por conta da cor especificada nos folders e na ficha técnica. Reverter usando o argumento da conveniência, né? Então, assim, realmente, né? A gente tem que rever, ler e reler, né? Todos os documentos que a gente for enviar nessa fase aí do cadastramento da proposta, porque são os documentos que realmente vai estar lá de pronto para o pregoeiro, né? E aí ele que vai analisar, né, se vai aceitar ou não. É difícil, hein? Né? Complicado, mas a gente consegue reverter aí. É o que ele falou. Vamos lá. Fase de classificação. Se colocar o valor referência acima do estimado, não é desclassificado. Se colocar o valor de referência acima do estimado, não é desclassificado, tá? No eletrônico, é o que eu falei para vocês ontem, eu acho que eu falei. No eletrônico, ele não é desclassificado, tá? Então, se a licitação é de 100 mil, eu coloquei 1 milhão, eu não vou ser desclassificado, eu vou para a fase de lances. Normal, se eu quiser baixar, eu tô lá participando. Se eu não quiser, se eu tô lá apenas para assistir ou apenas para acompanhar a licitação, então eu só vou lançar o valor muito alto e aí eu vou só acompanhar, tá? Existe essa possibilidade. Vamos lá. Lembrando que no presencial tem aqueles 10% que a gente falou ontem, tá? 10%, lembra? Quando for presencial, o nosso valor tem que ser até 10% acima da empresa que lançou o menor valor, que deu o menor valor, tá? Então, se o menor valor foi de R$100, as empresas que apresentou proposta até R$110 vão para a fase de lance, caso contrário, não, tá? Então, às vezes, não compensa você ir lá apenas para assistir como você pode fazer no eletrônico, tá bom? Vamos lá. Não colocar nome da empresa, não se identificar porque pode ser desclassificado, tá? Então, um detalhe muito importante aí, porque às vezes a pessoa vai, né, no impulso, vou colocar o nome da empresa. Porque assim, o serviço não tem marca. Então, assim, a pessoa pensa, o que eu vou colocar, hein? Vou colocar o nome da minha empresa. Não pode colocar o nome da empresa, tá? Não pode. Coloque diversos, ou coloque fabricação própria, ou coloca serviços, enfim. Coloca qualquer coisa que você não se identifique, tá? Porque se você se identificar, é passível de desclassificação, tá? Então, não se identifique, tá bom? Vamos lá. Existe a desclassificação na fase de negociação? Sim. Existe a desclassificação na fase de negociação. Em que momento? Eu lancei R$1 milhão e só eu estava participando daquela licitação e o edital estava prevendo R$100 mil o valor mínimo. Tá. E aí? Eu vou ganhar a licitação com R$1 milhão? Não. Por quê? Porque o seu valor está acima do estimado. Então, na fase, né, da classificação, pode acontecer isso, tá? Lá na fase da negociação, você vai ser desclassificado. Mas eu posso chegar em R$100 mil.
Beleza, você dá lance lá de 100 mil reais para o pregoeiro e fala, senhor pregoeiro, aceita o valor do termo de referência, 100 mil reais. Beleza, você ganhou a licitação, porque você estava sozinho, né? Então, existe essa fase de negociação lá no momento da aceitação da sua proposta, tá bom? Ó, veio uma pergunta, como que é? O nome da empresa não pode ir na proposta? Não pode ir na proposta, não pode ir como marca, tá? Desculpa, não pode ir como marca, fabricante. Sabe no momento lá do cadastramento da proposta, você não tem que entrar no sistema e colocar marca, fabricante, modelo? Então, tem algumas licitações que são de serviços que o órgão público coloca lá, liberado para a gente, né, escrever. Marca, fabricação e modelo. Então, nesse momento, na lacuna, você não pode se identificar, tá? Lá no momento do anexo da proposta, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Não existe a desclassificação na fase de negociação, tá? Fase de lances. Vamos lá para a fase de lances. Modo de disputa. Os modos de disputa existem no edital, tá? Tem no edital, tá bom? E lá ele tá explicado detalhe por detalhe como que vai acontecer essa fase de lances, tá? Esse modo de disputa, tá? Então, assim, eu vou explicar assim mais ou menos aqui, mas é que no momento lá da participação, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando aqui nas minhas palavras, tá bom? Existe o modo de disputa aberto e existe o modo de disputa aberto e fechado, tá? O aberto, atentar-se pela prorrogação de 2 em 2 minutos, atentar pelas plataformas, né? Existe a diferença. Olha só, o aberto, ele é 10 minutos de lance, geralmente eu falo que é 8, por quê? Porque os 2 últimos minutos, ele é por prorrogações, né? Então, são 8 minutos de lances mais 2 minutos de prorrogações, né? Que se você der lance, ele vai ser prorrogado por mais 2 minutos. Se ninguém der lance, esses 2 minutos vão correr e aí encerra a licitação, tá? Então, no aberto é 8 minutos de lance mais 2 minutos que podem ser prorrogados, tá bom? Já no aberto e fechado, como que acontece? 15 minutos de lances, tá? Mais até 10 minutos de aleatório e aí vai para a etapa fechada, tá? Então, é 15 minutos de lance mais 10 minutos de aleatório e aí abre-se para a etapa fechada, tá bom? Então, a dica é, no aberto, geralmente eu dou lance na prorrogação, tá? Eu dou lance agressivo. Porque lá no momento da prorrogação, é o momento que, se você der lance agressivo, você pode diminuir a sua concorrência. Então, é nesse sentido que você deve pensar, tá? Eu vou dar lance de... tá 100 reais, eu posso chegar até, sei lá, até 40 reais. Eu vou dar lance de 50 reais, né? Então, tá 100 reais, eu vou dar lance de 50 reais. Por quê? Porque aquelas empresas que tinham uma margem, né, menor, por exemplo, tinham uma margem de 70 reais, ele já não vai conseguir dar lance menos que 50 reais. Então, eu vou diminuindo a minha concorrência, tá? Então, isso é uma das técnicas que eu estou passando para você, tá? Que se você botar em prática, você consegue ter essa possibilidade, né, de ganhar a licitação, tá bom? E aí, esses 2 em 2 minutos, tem que atentar por algumas plataformas que elas são diferentes. Por exemplo, eu participei de uma licitação que era pela plataforma aqui do meu município, né, que é de Campo Grande. E aí, essa plataforma estava bem esquisita. Por exemplo, lá no Comprasnet, quando tá lá 1 minuto e 40, 1 minuto e 30,
eu dou lance, automaticamente ele vira 1 minuto e 59. E aí 58, 57. Só que lá na plataforma da Prefeitura de Campo Grande era assim. Tava lá 1 minuto e 30. Aí eu dei lance, eu pensei que ia, né, voltar no minuto 59, mas não. Ele ficou 1 minuto e 29, 1 minuto e 28. E aí quando for 1 segundo para virar, ele voltou no minuto 59, entende? Então, são plataformas diferentes e que estava fazendo de uma forma diferente. Elas são prorrogadas. Estão cumprindo a lei? Estão prorrogando os 2 minutos, tá? Então, tem que se atentar como que a plataforma funciona, tá bom? No Comprasnet é dessa forma que eu falei. 2 minutos, você deu lance, por exemplo, tá lá 1 minuto e 30. Você deu lance, volta para 2 minutos, 1 minuto e 59, 58, 57, e assim sucessivamente até dar outro lance, tá? Já no aberto e fechado, vou compartilhar aqui uma técnica. Geralmente, no aberto e fechado, no aleatório, eu fico entre os primeiros lugares, tá? Se eu ficar entre os primeiros lugares, é certeza que eu vou para a fase fechada. Porque a fase fechada é o momento é o momento final, tá? É aquele momento que não vai existir outro depois da fase fechada. É aquele momento e pronto, tá? Então, assim, para mim ir para a fase fechada, eu tenho que estar no mínimo entre os 3 primeiros colocados. Entre os primeiros colocados, não necessariamente os 3, mas os primeiros colocados, tá? Se eu estiver entre os primeiros colocados, eu vou para a fase fechada. Ah, mas como que eu vou saber que eu estou em segundo ou terceiro lugar? Na própria plataforma tem uma função que você vê os primeiros colocados da licitação, tá? Então, na etapa fechada, né? Para você ir para a etapa fechada, fique entre os primeiros colocados, tá bom? Outra dica, na etapa fechada, seja bem agressivo, porque não existe outra chance para você. Tem muitos clientes que falam assim, ai, Mari, eu não consegui ganhar porque eu perdi por R$1. Tá, mas você tinha margem de disputa ainda? Tinha, pior que eu tinha. Eu falei assim, então, nesse caso, quando é aberto e fechado, seja bem agressivo no fechado, tá? Seja bem agressivo. Ah, mas eu comecei com R$100, eu posso chegar a R$20. Tá, se você tá lá no aleatório com R$50, na fase fechada, você já lança o mínimo, R$20, tá? Porque pelo menos você vai se sentir assim, tipo, eu sei que eu dei lance, o menor lance possível, então eu estou tranquila, não estou com consciência pesada. Porque às vezes a pessoa pensa, eu tinha outra margem, eu tinha outro lance para dar, porém eu não dei porque eu pensei que o meu concorrente não ia ser agressivo. Eu pensei que o meu concorrente não ia dar um lance muito baixo. A gente nunca sabe qual que é o valor que outra empresa dá. Certo, mas você tem uma margem legal para dar? Tenho. Então, seja agressivo, tá bom? Vamos lá. Aberto e fechado, dar poucos lances na etapa aberta e aleatória, ficar nos primeiros lugares de preferência. Pode não ser convocado para a etapa fechada, tá? Se você... primeira regra para você ir para a etapa fechada é você estar... a primeira regra é você estar entre os 10% do valor do primeiro colocado. O primeiro colocado deu R$100, até R$110 vão para a etapa fechada, tá? A segunda regra é você estar entre os 3 primeiros colocados, tá? Então, assim, eu sempre dou essa dica de estar entre os primeiros colocados, tá? Não necessariamente entre os 3, mas entre os primeiros colocados estaria ótimo. Tá? Daí você vai para a etapa fechada. Mas eu não fui convocada para a etapa fechada. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você não foi desclassificado, você não foi inabilitado, tá? Apenas você não teve a oportunidade de baixar mais o seu valor,
né? Então, assim, não se desesperem, não fiquem com medo, tá? Porque essa situação sempre acontece, tá bom? Vamos lá. Pode utilizar vários navegadores no mesmo login e senha. Ah, eu tenho muita licitação no dia 20 de dezembro. Tenho 3 licitações para participar, mas eu não consigo participar porque é o mesmo login e senha. Dá para participar. Você abre vários navegadores ou você tenha várias telas, como eu tenho. Eu uso aqui, às vezes, 5 telas só para participar de licitação, né? Então, assim, dá para participar. Utiliza vários navegadores, utiliza até a Opera, né? Até o Opera entra na dança aqui, né? Então, assim, gente, se você utilizar vários navegadores, você consegue participar de várias licitações ao mesmo tempo, tá bom? Então, não fiquem preocupados, não se desesperem em relação a isso também, tá? Se você tá participando de licitação, né? Ou então você peça ajuda, né? Pega uma assessoria com algum especialista, né? Para você ver como que pode fazer ou se ele mesmo pode participar. No caso da minha empresa, eu participo também da licitação diretamente, né? Então, existem várias empresas aí especializadas no ramo que podem te ajudar, tá? Vamos lá, acompanhar o chat, gente. Na fase de lances, tem uma ferramenta lá, tipo no Comprasnet, tem uma ferramenta, tipo um desenho de cartinha. Então, se você clicar lá, você vai ter acesso a várias mensagens lá do chat, tá? Seja do sistema, seja do pregoeiro, tá bom? Então, quando você for participar de licitação, veja também, acompanhe o chat para ver o que o pregoeiro está falando. Porque às vezes tem 150 itens, 200 itens, ele não vai terminar numa manhã só, né? Ao menos que ele abra 30, 40, mas a lei não permite isso, né? A lei permite apenas 20 itens por vez, né? Então, assim, se tem 150 itens, possivelmente ele não vai conseguir terminar tudo em uma manhã só. E aí, como que faz? Suspende a licitação e continua no período da tarde. Ah, mas como que eu vou saber isso? Acompanhe o chat, tá bom? Vamos lá, acompanhar a colocação do seu lance no sistema, tá? No próprio sistema tem lá uma ferramenta que dá para ver a colocação. No Licitações Z é bem fácil, porque quando você abre lá a seção de lances, já aparece que colocação que você tá. E aí embaixo dá para você digitar o seu lance, né? Então, assim, dá para você ver a colocação que você tá lá na primeira tela. Já no Comprasnet tem um local específico, tá? Para você ver a sua colocação, onde tá escrito, se não me engano, melhores lances, tá? Se você quiser anotar, melhores lances, vai estar escrito lá dentro do Comprasnet para você ver a sua colocação, tá? Desempate ficto, tá? Esse desempate ficto é um benefício das micro e pequenas empresas, tá bom? Que é pela Lei 123 de 2006, tá? O que é desempate ficto? É quando uma empresa grande está participando de uma licitação e você, empresa pequena, também está. E aí, o que acontece? A empresa grande ganhou a licitação, porém, a diferença entre o seu lance e o lance da empresa grande é apenas de 5%. Pela lei, esse 5% está empatado. E aí, nesse momento do desempate ficto, é que você tem que dar lance ao menos de 1 centavo para poder ganhar a licitação, tá? Ah, mas a empresa grande vai ter oportunidade também de cobrir o meu preço? Não, tá? A empresa grande vai perder a licitação por 1 centavo. Infelizmente, é assim que acontece, né? Ah, mas em que momento que vai ter esse desempate ficto? Lá no momento da fase de lance, quando encerra todos os itens, tá? Aí o pregoeiro chama para o desempate ficto, tá bom? Vamos lá.
Fase de negociação. Estamos avançando, hein? Espero que vocês estão entendendo aí tudo que eu tô falando. Fase de negociação. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui no chat que eu vou responder lá no final da live, tá bom? Fase de negociação. Fase que o licitante vencedor é obrigado a baixar o valor, né? Então, é nessa fase que o pregoeiro vai dar uma choradinha, que o pregoeiro vai verificar se a sua proposta está dentro do valor do termo de referência, tá? Ah, mas é aquela questão, né, que eu acabei de falar. Se o seu valor estiver acima do termo de referência e só você está participando e você não puder baixar, você é desclassificado. Se tem outras empresas, depois de você, que também lançou um valor acima, vai passar para eles, tá? Por exemplo, você ganhou licitação, tem o segundo, terceiro, quarto colocado, né? Você ganhou licitação com valor muito acima do termo de referência. O segundo lugar também está, né? Ah, o primeiro lugar, eu não consigo baixar o meu valor. Então, você é desclassificado. Passa para o segundo colocado. Ah, o segundo colocado consegue baixar o valor do termo de referência. A proposta dele é aceita, tá? Então, nessa fase de negociação, acontece esses procedimentos. Outra coisa, na fase de negociação, é quando a gente ganha com valor, né? Por exemplo, o valor do termo de referência estava 100 mil reais e o meu valor estava 80 mil reais. O pregoeiro vai dar uma choradinha. Você é obrigado a baixar? Não, você não é obrigado a baixar desde que o seu valor esteja dentro do valor do termo de referência. Tá bom? Ah, mas a licitação não tinha um valor referência. O pregoeiro tem que falar o valor referência dele, porque senão vai ser meio que no escuro, né? Por exemplo, o pregoeiro vai falar, você pode chegar até 70 mil? Aí você fala não, sim ou não, né? Se sim, a sua proposta é aceita. Então, nessa fase de negociação, acontece essa dinâmica, né? Que o pregoeiro vai dar uma chorada, ou que o pregoeiro vai negociar com a sua empresa, né? Dizendo que sua proposta está um valor acima do estimado, tá? Vamos lá. Fase que ocorre a desclassificação, tá? É aquele momento. Se você não aceitar o valor do termo de referência, você é desclassificado, infelizmente. Ah, mas com qual intuito que a empresa está lá participando, né? Com o valor acima do termo de referência. Às vezes, no edital não tem, né? Não tem um valor referência, e aí coloca um valor muito acima. Ou às vezes a pessoa tenta, né, ganhar a licitação com valor acima, mas é impossível, né? Às vezes ela tem eu vou tentar pelo menos, né? Ela pode até tentar, mas se não baixar o valor do termo de referência, ela não consegue ganhar. Aliás, a proposta dela não é nem aceita para a licitação, tá? Então, essa fase de negociação é depois da fase de lanças, tá bom? Ah, tá. Listantes remanescentes podem ser chamados. É o que eu falei para vocês. Se o primeiro colocado não aceitou o valor do termo de referência, então vai passar para os remanescentes. Quem são os remanescentes? O segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Teve uma licitação que eu participei que era de gráficas, faz um tempinho já. E aí eu tava lá em quinto lugar. Aí eu falei assim, vou deixar essa licitação rolar, né, pra ver o que acontece. E de 3 em 3 dias eu tava acompanhando lá o chat. Por que eu estava acompanhando de 3 em 3 dias? Porque eu estava lá em quinto lugar. Então, até essas fases acontecerem, né, demora. Por exemplo, fase de aceitação, a fase da proposta, da negociação, a fase de habilitação. Às vezes a empresa enrosca ali na fase de habilitação. E aí o pregoeiro tem que voltar lá na fase de aceitação para poder reiniciar a negociação, né? Para poder solicitar a proposta readequada, tá? Então, as listantes remanescentes podem ser chamadas, tá bom? É uma informação bem importante, tá? Porque às vezes a pessoa fala, perdi essa licitação,
então eu nem vou acompanhar. Não é bem assim, tá? Principalmente se você estiver em segundo lugar. Já fica de butuca lá esperando, paga alguém para acompanhar o chat, não importa, faça alguma coisa que você pode acompanhar aquele chat, tá? Vamos lá, fase de aceitação, tá? Que é depois da fase de negociação, tá? Então aqui a gente tá falando depois da fase de lances, tá bom? Então você conseguiu participar dos lances, você conseguiu negociar, e aí vai para a fase de aceitação. A fase de aceitação é o momento que, depois que baixa o valor, né? Por exemplo, eu entrei com 100 mil, o valor do termo de referência era de 80 mil. Então, eu tenho que necessariamente baixar até 80 mil para minha proposta ser aceita. Tá bom? Envio da proposta atualizada. Algumas plataformas, anexos, outros órgãos públicos pode ser enviado por e-mail, né? Então, assim, depois que a minha proposta é aceita, eu tenho que atualizar a minha proposta. Eu tenho que atualizar o meu documento proposta, tá? Lá na fase de negociação, se eu quiser baixar mais do valor que eu ganhei nos lances, eu posso baixar, mas você não é obrigado. Tá? Então, é o momento que você pode baixar, que você pode readequar a sua proposta. Por exemplo, tem licitação que dá dízima periódica. Você tem que calcular para ver qual que é o valor que não dá dízima periódica. Então, vou baixar o valor até aquele valor que não dá dízima periódica. Tá? Outro detalhe é que sua proposta não pode ser acima do valor dos lances. Por exemplo, deu 80 mil, eu não posso fazer minha proposta 80 mil e 1 centavo. Não posso. Não posso porque o órgão público não vai aceitar. Tá bom? É um outro detalhe bem importante. Então, o envio da proposta atualizada, eu posso enviar via e-mail e também eu posso enviar via plataforma. Ah, mas eu não sei como que envia via plataforma. Eu posso enviar diretamente por e-mail? Liga para o órgão público, tá? Liga para o órgão para ver se eles aceitam a sua proposta atualizada via e-mail. Mas tem muitos que não aceitam, que você tem que obrigatoriamente enviar via plataforma, tá? Na própria plataforma existem os anexos que você pode enviar, tá? Tem o próprio local, né? A própria função ali de anexo que você pode enviar a proposta readequada, tá bom? Vamos lá. Aceito ou desclassificado. Quando a minha proposta é aceita, quer dizer que o meu valor está dentro do valor estimado e que o meu valor foi negociado, ou que o meu valor foi negociado, tá? Ou que o meu valor foi aceito, mesmo eu dando lance, por exemplo, o valor estimado era 100 mil, eu dei 80 mil e ganhei a licitação. Então, o pregoeiro vai tentar negociar, eu não vou baixar, porque você não é obrigado a baixar, e aí eu envio a proposta atualizada, né? E aí, a minha proposta é aceita. Tá, beleza, aceitou. Agora, quando a minha proposta é desclassificada, por exemplo, eu vou citar um caso, tá? Por exemplo, enviei uma proposta que a descrição não tinha nada a ver com a proposta, com a descrição lá do termo de referência. Eu posso ser desclassificado? Posso. Por quê? Porque a minha proposta não é aceita de acordo com aquela descrição que eu enviei dentro da proposta documento, tá? Se eu enviei lá na proposta, digitei, coloquei a descrição lá, que era um produto A, e no termo de referência estava produto B, então necessariamente eu tenho que colocar produto B na minha proposta para ser aceita. Tá? É o que eu falei para vocês. Se o seu produto é um produto a mais, né, um plus, então você coloca a descrição do produto que está no termo de referência e complementa com a descrição do seu plus,
não coloque apenas a descrição do seu plus, tá? Coloque como complemento, tá bom? Então, assim, você pode ser aceito ou desclassificado, tá? Ah, nesse caso eu fui desclassificada porque a minha descrição estava incompatível com a descrição do edital. Então, você sabe por que você foi desclassificado. Lá na própria plataforma aparece por que você foi desclassificado, tá? Pode corrigir a proposta se tiver errado. Tem alguns pregoeiros que são bem flexíveis, né? Tem alguns pregoeiros que, às vezes, você digitou o valor errado, né? Ficou com alguns centavos a menos ou alguns centavos a mais. O pregoeiro pede para você corrigir a proposta ou a planilha para poder reenviar no momento hábil, tá bom? Então, tem essa possibilidade, tá? Pode haver suspensão para análise da proposta, ficha técnica, folders ou amostras, tá? Existe edital, existe licitação que você tem que enviar as amostras daqueles produtos que você apresentou lá na licitação. Por exemplo, feijão carioca, né? Aquele marronzinho. Né? Aí você tem que apresentar a marca, você tem que apresentar o produto em si, para ver se lá na equipe técnica do órgão público, eles vão aceitar o seu produto, tá? E para isso, para todo esse trâmite, eu tenho que suspender o meu pregão para poder reabrir outro dia, tá? É claro que existem também prazos, tá? Prazo para amostra, prazo para análise, prazo para o pregoeiro reabrir a sessão, tá? Então, existem todos esses detalhes. O pregoeiro suspendeu para análise da proposta. Existe caso, por exemplo, quando você envia a planilha de custos, né, de terceirização, por exemplo. Existe toda aquela planilha de custos para você preencher, para você... Oi? Tá me ouvindo? Som. 1, 2, som. Oi? Ué, perdeu? Bom. Gente, desculpa, entrou uma ligação aqui, aí atrapalhou, tá? Vamos lá.
Não lembro onde eu tava. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Testa aí, amor. Tá me ouvindo? Ok, eles estão ouvindo? Falando assim? Cadê o seu? Som. Tá, vamos lá. Onde que eu tava? Suspensão para análise de proposta. Se não estiver me ouvindo, me fala, tá? Aqui entrou uma ligação e eu não pude ver o que estava acontecendo. Vamos lá. Suspensão em questão de análise da proposta, ficha técnica ou amostras, tá bom? Isso pode acontecer. Análise da proposta em questão de ver se realmente o seu valor está, né, dentro do termo de referência, né? E verificar a questão da planilha, né? A ficha técnica ou folders é a questão se realmente o seu produto está de acordo com o edital, né? E as amostras, a questão de que se o seu produto está de acordo com as exigências do edital, tá? Vamos lá. Pode corrigir, tá? Eu já fui. Fase de habilitação, tá? Então a gente foi na fase de aceitação, agora vamos para a fase de habilitação. Na fase de habilitação, existe a análise das documentações. Gente, é muito importante isso, tá? Análise as documentações que você anexa lá no momento do cadastramento da proposta, elas são analisadas aqui na fase de habilitação, tá? Então, tomem cuidado, não esquecem nenhum documento que estejam lá no rol de documentos do edital, tá? Ah, tá pedindo o balanço de 2020. Ah, só tenho de 2019. Corra atrás. Antes de participar da licitação, corra atrás, tá? Hoje em dia existe a Juscems, tudo online, então a coisa está bem mais rápida. E assim, o contador que sofre nessas horas, né? Porque a gente pede às vezes a documentação em cima da hora, ele tem que se virar nos 30 para poder atender o cliente, né? Às vezes o cliente deixa a análise da documentação em cima da hora e aí não vê quais documentos que ele tá faltando, né? Que tá faltando, e aí para poder solicitar em momento, né, hábil antes da fase de lances, da licitação. Então, a análise da documentação é feita aqui na fase de habilitação, tá bom? Podem pedir documentos complementares? Pode, tá? Desde que esse documento complementar não esteja lá no rol de documentos das exigências do edital, tá? Por exemplo, eu esqueci de anexar o cartão CNPJ. Você será inabilitado, tá? Você será inabilitado. Eu esqueci de colocar a certidão de falência. Você é inabilitado. Por quê? Porque a certidão de falência está no rol de documentações de habilitação lá no edital. Você tem que cumprir o que está escrito dentro do edital, tá? Tudo que estiver no edital você tem que cumprir. As documentações precisam ser autenticadas. Autentica e depois anexa. Tá? Então, todas as documentações devem ser anexadas lá no momento do cadastramento da proposta. Documentos complementares podem ser exigidos? Podem, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. O atestado de capacidade técnica. Existem muitas empresas que falsificam esse atestado, documento, atestado de capacidade técnica, tá? E aí o que acontece? O pregoeiro solicita o contrato, solicita a nota fiscal que deu aquele atestado de capacidade técnica. E aí o licitante tem que se virar para entregar, né? Às vezes ele te dá apenas 2 horas, né? Às vezes ele te dá algumas, que seja 4 horas, aí você tem que se virar nos 30 para poder, né, fornecer
esse documento. Eu, assim, esses dias eu participei de uma licitação, ganhei, e aí lá no momento da análise da habilitação, a pregoeira solicitou exatamente isso. A gente apresentou vários atestados de capacidade técnica, né, para poder cumprir a cláusula do edital. E aí ela solicitou também o contrato que deu aquela prestação de serviço que está escrito dentro do atestado. E aí ela falou assim, eu vou te dar 48 horas para você cumprir. Aí eu falei com o empresário me pediu mais dias e eu solicitei mais dias para a pregoeira concedeu. Então assim, às vezes a gente tem que dar uns pulos para poder reverter a situação e conseguir entregar a exigência lá da pregoeira em tempo hábil, tá? Por que a gente pediu mais dias? Porque a gente tinha alguns atestados que só tinha nota fiscal, a gente não tinha contrato. Então só tinha nota fiscal e ela pediu nota fiscal e contrato. Então teve que correr atrás do contrato. Mas deu tudo certo, a gente ganhou a licitação e aí encerrou, né? Então assim, às vezes a gente ganha muita experiência em relação a isso, né? Porque documentos complementares são documentos que realmente não está dentro do rol de documentos lá do edital, tá? Documentos fiscais vencidos, prazo da lei complementar. Eu apresentei a certidão federal, negativa federal, vencida. Eu sou inabilitada? Depende. Se você é micro ou pequena empresa, você não é inabilitada de imediato, tá? Você não é inabilitada de imediato, tá bom? Ó a pergunta aí da minha aluninha, Carol, minha amiga. O contrato tem que estar vigente? Não, tá? Não precisa estar vigente. Desde que você cumpra aquele período que você colocou lá no atestado. Por exemplo, lá no atestado tá, o contrato de 1º de janeiro de 2021 até dia 31 de dezembro de 2021. Né? O contrato você tem que apresentar dentro desse período, tá? Que você fez dentro desse período, tá bom? Então, assim, ele não precisa estar vigente, tá? Mas o meu atestado tá escrito que é lá de 2017. O atestado vence? Não, não vence, tá? De 2017 eu tenho um contrato, mas ele é de 2017 para 2020. Então ele foi vigente até 2020. Eu posso apresentar nas licitações de 2021? Pode, tá? Então, o contrato não precisa estar vigente, tudo bem? Vamos lá. Documentos fiscais vencidos. Se você apresentar algum documento vencido, né? E se você for micro e pequena empresa, declarada micro e pequena empresa, você tem o direito aí de 5 dias úteis para poder apresentar a documentação válida, tá? Tem um detalhe aqui, tá? Se você não apresentar, por exemplo, eu tô com uma certidão vencida, então eu não vou apresentar essa certidão. Você não entra nesse benefício, tá? Então, se tiver vencido, apresenta mesmo vencido, tá? A minha dica é essa, apresenta mesmo vencido, tudo bem? Suspensão do pregão, né? Nesse caso da habilitação, ela pode ser suspensa. Na verdade, a maioria das licitações do Compras-Net são suspensas, né? Para análise da documentação, né? Então, assim, ela é suspensa, mas daí ele já marca para a data que ele vai reabrir, tá? Mas por que elas são suspensas? Para análise da documentação, tá? Porque às vezes a documentação tem um monte de folhas, um monte de arquivo. E aí o pregoeiro tem que abrir um por um, verificar vencimento, verificar se está dentro do edital, né? Eu vi esses dias no edital falando assim, caro licitante, como ele falou? Caro licitante, conceda não, colabore com o pregoeiro, apresenta apenas os documentos que estão no rol de habilitação do edital, né? Ou seja, não coloque um documento a mais.
né? Só que assim, a gente sempre coloca, eu mesmo sempre coloco, eu prefiro pecar para mais do que para menos, né? Então eu sempre coloco. Então eu achei engraçado, né? Porque eu acho que ele deve ter pego um monte de documento lá que nem tava no rol do edital e que ele precisou verificar arquivo por arquivo, né? Então assim, tem pregoeiro que é assim. Na verdade foi o único edital que eu verifiquei que estava escrito dessa forma. Mas assim, a ideia é você apresentar todos os documentos que estão no rol do edital, mas se você quiser apresentar mais, você pode. Senão, você não vai ser inabilitado porque você apresentou a mais. Então, por isso que eu falo, é melhor você pecar para mais do que para menos, certo? Vamos lá. Suspensão do pregão, solicitação dos documentos originais, tá? Depois da habilitação ou depois da fase de recursos, né? Então, assim, já vi licitação que o pregoeiro solicitou os originais depois da fase de habilitação, para ver se realmente você teria aquele documento original, né? Se nenhum documento que você apresentou era um documento falso, uma falcatrua, né? Então, assim, pode acontecer dele solicitar original depois da fase de lances ou depois da fase de recursos, tá? E também ter aquele pregoeiro que não solicita original, né? Não sei se vocês viram lá nos meus stories, mas esses dias eu postei que eu tava me deslocando, né, daqui até os órgãos públicos. Tem um não um bairro, mas é um setor ali da cidade que só tem órgãos públicos. E aí eu tenho que deslocar daqui até lá. Dá em torno aí de 10, 11 quilômetros. Então, esse tempo que a gente perde de deslocamento, né? Da impressão dos documentos, né? Porque tem que imprimir para poder levar, certo? Então, assim, eu acredito que seja uma perca de tempo em relação a isso. Porque quando você está apresentando os documentos em arquivo, aquele documento existe, realmente existe, né? Mas eu acho que o Estado ainda aqui, de Mato Grosso do Sul, ainda está um pouquinho atrasado em relação a isso. Porque tem outros órgãos públicos, que não é do Estado, que ele só pede lá para você enviar a habilitação e pronto, já encerrou a licitação, é adjudicado e homologado. Já o Estado, não, você tem que levar a documentação, levar autenticado, para depois eles adjudicarem, depois homologarem. Olha o tempo que gasta, né? Tanto da gente quanto do órgão público, né? Que todo esse tempo é um atraso para poder fornecer o seu serviço ou o seu produto, né? Então, assim, tem algumas licitações que realmente pedem depois da fase de habilitação e tem alguns que pedem depois da fase de recursos, tá bom? E tem outros que não pedem. Vamos lá. Solicitação de amostras, pode haver solicitação de originais depois da apresentação de amostras. Também pode haver solicitação de originais depois da fase de amostras, tá? A fase da apresentação de amostras, tá? Vai ser mais demorado? Vai. Por quê? Porque tem os prazos para você apresentar a amostra, depois ele vai reabrir a sessão, depois ele vai solicitar a documentação original e aí depois que vai adjudicar e homologar, tá? Muitos órgãos públicos já estão migrando apenas para o documento, o arquivo, tá? O digital, tá? Mas tem alguns que pedem realmente. E quando é a licitação de fora? Quando é a licitação do outro estado, como que faz? Você envia por correio, de preferência SEDEX, tá? E aí vem outro detalhe. Quando você envia via SEDEX, tem aquele código de rastreio. Você tem que escanear e enviar para o órgão público, tá bom? Então, tem todos esses detalhes. Fase de recurso. Intenção de recurso é a síntese do recurso, tá? O recurso, essa fase de recurso é o momento que você tem o direito de discordar com a classificação, com a habilitação do seu concorrente, tá? Ou o seu concorrente também pode fazer isso. Ele pode discordar com a sua habilitação, com a sua aceitação da sua proposta, tá? Então, ele pode discordar e aí manifestar a intenção de recurso. O que é intenção? É você colocar um textinho simples e em cima daquele texto você montar o seu recurso, tá?
recurso contra a desclassificação e inabilitação da sua empresa ou contra a decisão da habilitação do seu concorrente, tá? É o que eu falei. Na intenção de recurso, você coloca um texto simples, por exemplo, a empresa vem por meio desta solicitar a inabilitação do licitante vencedor por não cumprir as cláusulas do edital, item tal. Você cita os itens que ele não cumpriu. Isso aí é uma intenção de recurso. Aí lá no recurso você monta todo aquele processo, todo aquele procedimento passo a passo para poder formalizar o seu recurso e enviar em tempo hábil, tá? Lembrando que no pregão eletrônico é 3 dias para o recurso, 3 dias para a contra-razão, tá? 3 dias úteis. Contra-razão, o que é? Defesa contra os argumentos do recurso, né? Então, se o meu concorrente está alegando que eu não cumpri a parte dos, por exemplo, dos índices contábeis, né? A empresa A não cumpriu com os índices contábeis, não cumpriu lá com as... não foi acima de 1, né? Menor ou igual a 1. Na verdade, maior ou igual a 1, né? Que tem que cumprir com esse índice. E aí a minha empresa não cumpriu e aí o concorrente pegou e entrou com a intenção de recurso, fez o recurso e eu tenho que provar que a minha empresa tem essa capacidade econômica financeira para poder fornecer ou fazer aquele tipo de serviço, tá bom? Então é por aí que você faz a defesa. Então tudo é em cima dos argumentos do recurso, tá? Se for no recurso contra a desclassificação e inabilitação da sua empresa, a contra-razão é por conta do licitante vencedor, tá? Por exemplo, eu fui inabilitada, fui desclassificada pelo pregoeiro, só que eu não concordo... Oi? Só que eu não concordo com a minha desclassificação, só que eu não concordo com a minha inabilitação, né? O que eu faço? Eu monto, né? Uma intenção de recurso e em cima dessa intenção eu faço o recurso e o meu concorrente que ganhou licitação, ele faz uma contra-razão em cima do meu recurso, tá bom? Os demais concorrentes, então, terão acesso à documentação de habilitação da empresa vencedora? Sim, tá? Lá na fase de habilitação, todas as empresas que estão participando conseguem visualizar a documentação do concorrente, tá bom? Seja no Licitações E, seja seja no Compras-Et, seja no BLL, tá? No Licitações E também dá, tá? Eu lembrei agora. Dá sim. No Licitações E tem uma parte lá que você tem acesso às documentações do concorrente, tá? E aí você pode ser um fiscal, né? Como se fosse lá no presencial. Você não tem que olhar toda a documentação. As documentações não passam de mão em mão, né? De todas as pessoas que estão dentro da sessão. Então, no eletrônico também é a mesma coisa. Você tem acesso às documentações do seu concorrente e os seus concorrentes também têm acesso às suas documentações, sua proposta, todo aquele trâmite do chat, tá? E aí, gente, amanhã a gente continua. Contra a razão? Ué, já falei. Gente, muito obrigada aqui, né? Então, hoje a gente falou sobre as fases da licitação, né? Todos esse passo a passo, né? De como você pode participar de licitação, né? Todo esse passo a passo. Eu não sei qual que é o próximo passo. Então, hoje você ficou sabendo que existe a fase de aceitação, que existe a fase de negociação, fase de aceitação, fase da habilitação, fase de recurso, né? Termina por aí? Não. Existe a fase de homologação, fase de adjudicação, fase da assinatura do contrato, fase de entrega do produto ou do serviço, né? Então, existe todas essas fases, mas o básico seriam essas fases que a gente aplicou hoje, tá? Tudo isso que a gente passou hoje, tá? Então, assim, eu agradeço muito a presença de todos aqui, né? Que estão na minha live. E aí, amanhã a gente vai falar, vou só recapitular aqui o que eu vou falar sobre no tema de amanhã, né?
como faturar a partir de R$10.000 com a licitação. Vou dar algumas dicas, né? Vou falar em valores, como que você pode, né, ter essa técnica, esse conhecimento plus, né, da licitação para poder alavancar realmente o seu negócio, o seu mercado de licitação, a sua participação na licitação, tá? Então ontem a gente falou sobre os primeiros passos, hoje